Então, tá bom. Obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, como vocês já sabem, Filipenses e Colossenses, tá bom? Paulo, ele ainda está na prisão. A gente já debateu isso na aula passada. Essa é aquela prisão domiciliar que ele estava em Roma, né? E ele vai receber uma doação de comida para a congregação, da congregação que ele próprio fundou, que foi o caso aí de Filipenses, da cidade de Filipos, tá? E aí Paulo ele vai escrever essa carta como resposta a essa doação que ele recebeu. O manuscrito naquela época, o papel não era fácil, como hoje é, a gente escreve em qualquer lugar. Mas naquela época, o pergaminho onde eles escreviam eram bem contadinhos, então ele não tinha disponível. Ele tinha pouco espaço para escrever e ele gostaria de escrever muito. Então, Paulo aparece nessa carta e pergunta: o que eu posso passar de mais importante para essa congregação que eu fundei? Então, eu tenho um carinho bem especial por essas pessoas. Eu conheci essas pessoas, né? Levei o conhecimento de Jesus Cristo para muitas delas. O que eu posso escrever de mais importante nesse pouco pergaminho que eu tenho? Então, além de expressar os sentimentos por essas pessoas, como é já corriqueiro das cartas de Paulo, tá? Ele vai ajudar a respeito de ser membro da igreja, cristão e do conhecimento que eles têm do Salvador. E aí eu pergunto para vocês, como é que seria a nossa carta se a gente tivesse no lugar de Paulo, preso? Equivalia mais ou menos à prisão preventiva de hoje, quando você está esperando o julgamento. Só que hoje você fica no máximo 30 dias, se eu não me engano, pode ter essa prisão preventiva. Pode ser estendida, mas não passa desse período. Naquela época, não. Paulo já estava há algum tempo preso e esperando um julgamento, que ele já sabia que provavelmente ia resultar numa pena de morte. Não era bem um julgamento, mas era receber a sentença. E como é que vocês escreveriam essa carta? O que vocês colocariam nela? Pode responder quem quiser. Lembrar foi quando o Neto fala uma coisa idêntica no livro de Mormon. Mas que ele. As, a, oh, meu Deus. As láminas? As placas. Placas. É muito difícil de escrever, então eles têm que colocar o mais importante, aquilo que agradasse a Deus, não aos outros. É isso. Ok. Que bom, que bom que tá espiritual. Assim, eu acho que a minha carta ia ser, mano, dá um jeito de me tirar daqui. Ia ser a minha carta, certeza, né? Mas pensou em se despedir, ok? Bom, Paulo ele não pensa em nada disso, tá? Ele vai escrever a carta para elevar o espírito daquelas pessoas e é por isso que essa carta é tão assim gostosa. A gente vai ver quando formos estudar. E a situação dessa carta é semelhante ao que houve na restauração. O líder estava preso, lembrem-se de Joseph Smith, com aquele ramo pequeno, Joseph Smith preso, Paulo pequeno, Paulo preso, um ramo pequeno que dependia dessas instruções, tinha o maior carinho por esse líder que fundou aquela congregação, tá? E aí, o Salvador, naquela época, tinha sido morto há mais ou menos 60 anos, então talvez quem estava naquela congregação ouviu muitos dos rumores ou quase que presenciou o que aconteceu com o Salvador. Era essa a situação, certo? E, nesse período de provação, foram os escritos mais inspiradores que Paulo escreveu e também Joseph Smith. Então, a gente já começa a ver que a aflição pode trazer algo de bom, pode produzir muita coisa boa. Claro, ninguém gosta de passar por uma aflição, mas a gente pode ter frutos doces vindos de uma aflição. A gente também vai falar isso nessa carta de Paulo. E aí, Paulo tem a sensação, claro, de que aquele era o fim da linha para ele. Então, não estava também muito longe do pensamento do Paulo. Ele sabia que ia chegar breve o fim para ele, e nem por isso ele se deixou desencorajar
ele se abateu, ele ficou desanimado. Então, essa carta, vocês podem olhar para ela, que é uma carta para todo mundo que está passando dificuldade. Então, se está passando dificuldade agora, Filipenses foi para mim, tá? Podem encarar Filipenses assim. A cidade de Filipos se localizava na porção norte ali da Grécia. O nome de Filipe, da cidade, né? Vai derivar do nome do pai de Alexandre o Grande, que era Felipe. Tá? E por isso aquela cidade levou o nome dele. A Tessalônica, para quem Paulo vai escrever depois, né? Fica ali bem pertinho, fica bem juntinho. E a população lá era basicamente de soldado romano aposentado. Eles lutaram as guerras dos Césares, né? E quando eles se aposentavam, davam um pedacinho de terra lá na cidade de Filipos. Então, pensem num povo super romano. Era o super patriota, ok? Vivenciamos algo parecido há pouco na nossa história recente aqui do Brasil. E era isso que acontecia lá. Eram super patriotas, porque eram soldados que serviram a Roma. É tanto que eles não tinham nem sinagoga lá, porque sinagoga era a igreja judaica. Não se tinha essa sinagoga. E olha lá. Tá? Então, a igreja lá, se vocês não sabem, foi começada por uma mulher chamada Lídia. Ela vendia púrpura, que é um tecido mais caro. Então, ela era uma mulher de negócios e ela fornecia esse tecido para quem também tinha um pouco mais de posses. Lídia é mencionada no finalzinho de Atos, tá? E vamos começar então com Filipenses, do capítulo 1, versículos 1 ao 11. É o primeiro bloquinho aí de Paulo, que ele sempre faz um agradecimento, ele sempre dá graças às pessoas, tá? Mas vejam o versículo 1, quem pode ler? Uhum. Beleza. Então ele escreve com Timóteo, a gente já falou sobre isso, ele quase nunca escrevia ele próprio a carta, ele tinha um escrevente, nesse caso foi junto com Timóteo aí, tá? E ele chama o pessoal de santos em Cristo. E aí eu não sei por que hoje a gente se espanta tanto com o nome da igreja. É uma guerra do mundo contra o nome da igreja, a igreja de Jesus Cristo dos santos. Ah, vocês são perfeitos. Santo nunca significou isso. Alguém lembra o que significa santo? Separado. É separado do mundo. Então a gente se veste de forma separada do mundo. A gente ouve tipos de músicas separadas, né? A gente faz atividades separadas, são leituras separadas, a gente lê as escrituras, por exemplo, né? Então a gente é separado do mundo, por isso é chamado santo, por isso que tem santos no nome da igreja. Nunca significou essa perfeição, tá bom? E aí, Timóteo é o companheiro júnior de Paulo, né? Lembra da missão? Companheiro sênior, mais experiente, o companheiro júnior. Timóteo é o companheiro júnior dessa transferência aí de Paulo. Bispo e diácono aí que ele menciona não é o ofício do sacerdócio, como hoje nós conhecemos, mas eram pessoas que estavam ajudando na obra de Deus, naquele lugar, tá certo? Essas pessoas estavam servindo, não é que eram chamadas como bispo e como diácono, seriam talvez os cooperadores da obra do Senhor. Nos versículos 3 e 4, a gente vê um ponto importante aí de Paulo e que a gente pode aprender com ele. Quem pode ler versículo 3 e 4? O que que Paulo estava fazendo direto aí? Dando graças. E que mais?
estava orando, né? Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Nós damos graças e oramos com a frequência que Paulo fazia. Ele diz aí, ó, em todas as orações, né? Ele dava graças e se lembrava daquele povo. Será que a gente se lembra daqueles que nos servem nas nossas orações? Eu oro pelo meu bispo, ele diz aí, em todas as orações ele se lembrava do povo. Eu oro por minha líder da primária, eu oro por minha líder da Sociedade de Socorro, pelo meu presidente do Quórum de Elders, pela presidência da Estaca, pela presidência da igreja, né? Eu oro por essas pessoas que estão me servindo, oro pelo bem-estar dos meus irmãos aqui na ala São Bento do Sul, oro pelos irmãos de Mafra. Pode ser algo que a gente possa acrescentar em nossas orações diárias. Dar graças e orar. E ele tinha uma súplica, um pedido. Qual era esse pedido nessas orações? Está lá no versículo 11. Quem pode? Então, o que era que ele estava pedindo? Que essa turma tivesse cheia de frutos de justiça, né? Então, se eu sou uma macieira, o que eu dou? Se eu sou uma pereira, o que eu dou? Pera. Se eu sou cristão, o que eu dou? Cristo. É exatamente isso. Se eu sou justo, o que eu dou? Frutos de justiça, né? Os meus frutos refletem a imagem de Jesus Cristo, as ações de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo, tá? A gente pode cruzar esse versículo com Gálatas 5:22, versículo famoso. Quem pode ler ou falar decorado? Decorado tá forte. Oi? Isso, muito aí, ó. Gálatas 5:22. Quem pode ler para nós? Vamos ver quais são esses frutos de justiça. Isso. Temperança, isso. Esses são os frutos do Espírito, ou seja, são os frutos de justiça que Paulo menciona. E eles vêm por meio de quem? Isso, vamos ser mais específico. Tá aí no... Ok, concordo. Mas está aí no versículo 11. Eles vêm por meio de quem? Que são por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é que nos concede esses frutos de justiça, esses frutos do Espírito, tá? E essa justiça pode significar até um sentido maior, tá? A justiça, a gente talvez nem faça ideia do que significa, mas vamos pensar em tornar as coisas justas. Por exemplo, se algum de vocês está tendo um dia ruim, como fruto de justiça que eu vou apresentar, é trazer você ou melhorar o dia que você está tendo. Porque é injusto você ter um dia ruim e eu estar tendo um dia bom. Então, eu tento trazer essa justiça. Isso é um fruto de justiça, tá? Se alguém tem uma necessidade financeira, por exemplo, e eu tenho para dar, eu dou para aquela pessoa e a gente pode pelo menos ser mais justo, mais equânime. Não é igual, mas equânime. É isso que ele está falando quando diz, apresenta fruto de justiça. Traz essa justiça que Cristo vai
fazer. E aí, quando a gente fala necessidade, a gente só pensa em necessidade financeira, mas tem muitas outras necessidades que a gente pode ajudar. Se eu sei ou tenho um testemunho muito mais forte do Evangelho, o que eu posso fazer por outros? Presto meu testemunho para que ela chegue no mesmo nível e tenha um testemunho semelhante. Se eu tenho mais conhecimento, o que eu posso fazer para os outros? Posso ensinar, né? Então, não se resume só a isso. Se eu tenho mais consolo, eu posso levar isso para os outros. E por aí vai, tá? E é essa que deve ser a nossa prece, que a gente seja esse agente que traga a justiça que o Salvador ultimamente trará. Dos versículos 12 ao 18, a gente tem outro bloquinho, tá? Porque Paulo, ele vai se dizer que feliz e eu me glorio porque Cristo foi anunciado, mesmo que isso me ferre. Está no versículo 16 lá, ó. Quem pode ler para nós? Hã? Então ele diz, ó, tem uns que estão pregando a Cristo porque acham que vão me ferrar mais ainda, querendo acrescentar aflição às minhas prisões. Ele disse, de qualquer jeito, tá ótimo. Que bom, então. Vejam lá no versículo 18, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. Então, tinha gente que estava pregando Cristo para se aparecer? Tinha, ele está ótimo. Está anunciando a Jesus Cristo. Tem gente que está pregando Cristo porque quer me colocar em maus lençóis? Está ótimo, porque está anunciando Jesus Cristo. Tem gente que está anunciando Cristo para ganhar dinheiro? Está ótimo, porque está anunciando Jesus Cristo. E por aí vai, tá? Então ele disse, ó, de todo jeito, está muito bom, eu me glorio porque Cristo está sendo anunciado. E aí, nesse bloquinho aqui a seguir, né, vocês vão ver aí que ele começa a configurar a mente do povo para pensar diferente. Então, se alguém estava pregando Cristo para ferrar ele, ele disse, ó, tá ótimo, ele está tentando mudar a mentalidade daquele povo. E é isso, talvez, que no discurso do Russell M. Nelson, na última conferência geral, ele estava tentando fazer conosco hoje em dia. O que que ele lançou? Qual foi a moda que ele lançou? Pensar celestial. Não é algo novo, a gente já sabia que tinha que fazer isso, né? E nossos pensamentos deveriam ser celestiais. E Paulo já está ensinando isso. Paulo vai começar a dizer como é que eu começo esse processo de pensar celestial. Vamos ver no versículo 19. Não é uma forma de pensar celestial encarando as aflições? Ele disse que sabia que dessas aflições resultaria salvação. Então, isso, quando eu estava preparando a aula, me levou a pensar: o que é que resulta a salvação? É a aflição, pura e simplesmente a aflição, ou é o pensar celestial quando eu estou encarando a aflição? Porque disso me resultará a oração, a salvação. Ele fala pela oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, será que é a maneira como eu estou encarando as aflições que me concedem salvação? Tem gente que sofre bastante, mas reclama o caminho inteiro da aflição. Aí passa a aflição, isso vai ser revertido para a salvação? Eu tenho muitas das dúvidas. Sabe? Se eu não penso celestialmente quando eu estou aflito, eu acho meio difícil de eu ter um reino celestial quando eu estou passando por uma aflição com a mentalidade celestial ou terrestrial. Então, talvez já tenha sido isso
que Paulo ensinava e que o profeta dos últimos dias tentou incutir em nossa mente na última conferência geral. E Paulo falava de aflições com propriedade, ele tinha passado por isso. É tanto se vocês voltarem lá para 2 Coríntios capítulo 1:8, ele diz que quase desiste. Então, ele sabia do que estava falando. Não era algo só que ele estava dizendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele passou por todas essas aflições. E parece aí que a oração e o socorro do Espírito é que transformam essa aflição em meio de salvação. Tá? Então é algo a se pensar, como é que eu estou encarando as minhas aflições? Estão sendo para minha salvação ou estão sendo mesmo para minha condenação? Como é que eu estou levando as aflições aqui nessa vida? No versículo 21, Filipenses 1 ainda. Quem pode? Paulo tinha uma dúvida cruel. Em outras traduções, vê o que pode ser lido. Cristo significa tudo para mim nesta vida, e quando eu morrer, terei ainda mais. Então, Paulo ele estava dizendo, se eu fico aqui nessa vida, beleza. Mas se eu morro, beleza também, porque se eu fico, eu estou com Cristo. E se eu morro, eu estou com Cristo também, né? Então, para ele estava muito de boa. Ele ficava até eu não sei o que eu escolho, se escolho ficar vivo ou se escolho morrer para ficar junto de Cristo. Tá? Mas aí, vocês vão ver no versículo 25, que ele diz, eu fico, então tá bom, eu fico, eu escolho ficar. E quando ele fica, vejam aí no versículo 25, por que ele fica? Ele diz, não, é melhor eu ficar nessa vida. Por quê? Vejam no versículo 25, quem pode me dizer? Isso. Então, por que ele decide ficar aqui? Era para a glória dele? Era para quê? Proveito das outras pessoas e ele ia fornecer o quê? A alegria da fé. E ainda mais, veja no versículo 26. Então ele diz, para a glória de vocês ser mais abundante ainda em Jesus Cristo, pelo que eu vou ensinar para vocês. Então, nenhum motivo que ele apresentou foi para ele. E aí eu pergunto, como é que está sendo aqueles que se associam conosco? Eles podem desfrutar dessas mesmas coisas que Paulo disse que aconteceria se ele fica na vida? Então, a outra pessoa se aproveita de mim ou sou eu que me aproveito dela? Eu consigo fazer com que ela tenha alegria da fé? Eu consigo fazer com que a glória dela seja abundante em Cristo por causa das minhas ações, das minhas palavras, por causa da minha amizade? É isso que eu estou fazendo com meu colega de trabalho, com minha família, com o meu ramo, com minha ala, com a minha estaca, né? Está sendo proveito deles ficar junto de mim ou eu sou daqueles que puxa a pessoa para baixo, né? Isso a gente pode pensar o tempo todo, porque esse é o pensar celestial que Paulo estava tentando ensinar para eles. Vejam aí no versículo 27, ele tinha uma esperança para aquele povo. Qual era? No finalzinho lá. Estais no mesmo espírito, com o mesmo ânimo, combatendo juntamente pela fé do evangelho. Não é um fruto de justiça,
Se alguém está com um espírito mais fraco, eu elevo essa pessoa para estar com o mesmo espírito, com o mesmo ânimo. Se ela está com a moral mais baixa, com o ânimo mais baixo, eu elevo esse ânimo, fruto de justiça, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Esse é o pensar celestial. Tá? Dúvidas até aqui? A gente vai avançar para Filipenses 2. Porque Filipenses 2 vai ter um trecho de Filipenses que a gente não consegue observar na nossa tradução, nem na tradução em inglês, mas ele é escrito em forma de poesia. É uma canção que Paulo cita. Da mesma forma que, na conferência geral, às vezes alguma autoridade geral, ou nos nossos discursos aqui do púlpito, citamos um hino, citamos as palavras daquele hino. É até difícil, né? Quando alguém lê as palavras, a gente não cantar aquela canção, né? Então, quem já leu também O Senhor dos Anéis, tem aquela narrativa toda e no meio vai ter uma canção. A canção contém parte da história ou explica parte da história. Tá? É isso que acontece aqui em Filipenses 2. Ele não dá o nome da canção, não dá o autor da canção, porque parece ser uma canção tão corriqueira que eles, todo mundo já conhece. Mas 2000 anos se passaram e a gente não sabe, né, como era a canção e quem era o autor da canção. No original, isso daí é o que a gente chama de quiasma ou quiasma. A gente já discutiu isso em outras aulas nossas. Alguém lembra? Você lembra que a missão foi que é uma missão quando você lê uma coisa tipo de frente para trás, significa o mesmo. Ok, tá já chegando lá. Muito bom. Muito bom. Então eu vou explicar para vocês. Quiasmo deriva da letra grega que para nós hoje é o X. Ela é chamada de quis. Ok? Por isso que naqueles cartõezinhos americanos tem XO, né? Kiss, beijos, ok? Por isso que a abreviação de Natal em inglês, Xmas, Christmas, ok? Agora faz sentido, né? Então, quiasmo vem disso. Essa estrutura em X, onde o ponto de convergência das perninhas do X é o ponto central. Para ficar mais fácil ainda, a gente pode pensar no hambúrguer. Quem gosta de hambúrguer? Eu gosto. Seria bom a gente provocar, né, a nossa presidência aí para ter uma atividade no hambúrguer depois no Instituto. O que acontece no hambúrguer? A gente tem o pão, uma fatia de queijo, carne, aí depois eu repito, queijo e pão. É essa a estrutura. Tá certo? Tá? Então, para vocês terem ideia, a carne do meio vai ser o versículo 8 de Filipenses 2. É a parte suculenta, é a parte que todo mundo anseia no hambúrguer, a carne. Está no versículo 8. Tá? E agora que a gente vai fazer um desafio, porque essa era uma canção. Para o pessoal que está em casa, eu vou compartilhar o áudio, vocês também podem brincar juntos. Aqui vai rolar chocolate, né? Eu trouxe. E a gente vai tentar, através da música, provocar imagens na mente de vocês. Porque é isso que a música faz. Quando Paulo insere a música no discurso dele, na carta dele, ele quer que aqueles sentimentos sejam evocados, aquela imagem seja evocada, aquela doutrina seja evocada. Tá? Então, eu vou compartilhar o áudio do computador e a gente vai ouvir algumas trilhas sonoras de filme. Certo? Nós não vamos repetir, vai ser uma única vez. Tá bom? São filmes mundialmente famosos. Se não conhecer, assistam a filmes. Tá bom? É só falar.
Quem falar primeiro, tá bom? Pessoal aí de casa também, se quiser participar. Beleza? Vocês estão prontos? Não. Então vamos lá. Eu vou começar aqui e a gente vai ver quem acerta ou não. Então presta atenção. Primeiro filme, qual é a trilha sonora? De que filme? Qual é a resposta, Camila? Você falou o quê? Acertou, miserável. Poderoso Chefão, tá bom? Podemos passar para a próxima? Podemos passar para a próxima? Prestem atenção, não será repetido. Não começou ainda. Calma, mas presta atenção. Ninguém, não acredito. Não. Ninguém? Não acredito. Sério? Caça-fantasmas. Ah, não. Caça-fantasmas. É o tema de Caça-fantasmas. Ninguém acertou. Não, não, não. Próximo. Agora. Sua resposta vai ser? Indiana Jones? Acertou, miserável. Camila vai levar todo o chocolate, bicho. Se ela tiver no espírito de Paulo, ela compartilha. Podemos continuar? Para Camila ganhar mais chocolate, né? Ainda não. Espera. Muito bom. Acertou, miserável. Avengers. Vingadores. Parece, né? Muito bom. Muito bom. Próxima. Presta atenção. A resposta da Emilane. O Grinch. É isso? Errou! Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Muito bom. Quem falou aí? Eu, Ninguém? Helder. Helder. Olha aí, o Helder. Acertei. Esqueceram de mim. Muito bom, Helder. Fica devendo chocolate, né? Eu vou buscar amanhã. Tá bom. Próximo, hein? Tira da pesada com Eddie Murphy. Não. Famoso. Famoso. Tá bom, vamos pro próximo.
A resposta da Camila. A resposta da Camila, que foi a primeira que falou, foi Família Adams. E aí? Ganhou na caneta. Acertou, miserável. Camila mandando ver no chocolate. Vai ter dor de barriga. Próximo. Tá terminando. Qual vai ser a resposta, Abraham? Coisa se for. Não, né? E aí? Parece- Errou! O Senhor dos Anéis, cara. Pô. Fala o tempo todo, né? Vamos lá, próxima. Alguém vai dar alguma resposta? Peraí. Não. Iron Man. Piratas do Caribe? Helder falou alguma coisa? Piratas do Caribe? Não, não é Piratas do Não. Caribe. Não, parem. É o Batman clássico de 1989 com Michael Keaton. Por favor. As trilhas sonoras são essas clássicas. Hoje não tem nenhum filme assim que... Veja, próximo. Estelar. É. Próximo. Tem os dois, né? E aí? A resposta final vai ser? Rock? Acertou, miserável. Mas aí a Camila também. Na hora. Aham. Ele falou rock e ela balboa. Então, foi. Último. Presta atenção. Mas primeiro. A primeira pergunta. E aí, qual vai ser a resposta final? Os dois falaram na mesma hora, qual vai ser a resposta final? Acertou, miserável. Então tá, Jurassic Park, tá? Beleza? Então pronto. Acabou. Espero que vocês tenham se divertido. É, né? Obrigado pela participação de você, mas vamos voltar aqui. Eu lembro, por exemplo, de 1989, o Batman foi o primeiro filme que eu assisti no cinema com meu pai. Então, quando toca a trilha sonora de Batman, eu lembro do cinema com meu pai. E é isso que tem o poder de fazer a música. Paulo vai usar uma outra canção quando ele vai falar aos Colossenses, porque ele sabia que certas verdades só podiam ser passadas por meio de um poema ou de uma música, porque evocava sentimentos. E era isso que ele queria na audiência dele. Ele não queria pura e simplesmente a doutrina, ele queria o sentimento. E aí, quando ele escolhe essa canção, é sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Ele queria sentimento, não queria só as palavras da canção. Ele queria sentimento acompanhando, e foi isso que ele fez. Vamos ver aí, Filipenses 2, versículo 6, que é o início, é o pão, vamos dizer assim, desse hambúrguer, tá bom? É o comecinho da canção. Quem pode ler o versículo 6?
Beleza? Se vocês pararem para ver aí, essa foi uma das acusações que pesou no julgamento de Jesus Cristo. Os judeus o acusaram de querer se fazer igual a Deus. E aí Paulo diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele nunca usou o poder de Deus que ele tinha para proveito próprio. Vocês não encontram uma passagem nas Escrituras que ele usou para si mesmo. Ele usou sempre em prol das outras pessoas, e ele nunca quis tomar o lugar de Deus ou ser igual a Deus. A gente teve um exemplo nas Escrituras de alguém que queria a glória de Deus, ser igual a Deus. O que aconteceu? Não deu boa, né? Caiu. Quem pode ler o versículo 7 agora? O que acontece aí? Cristo era um Deus, aí ele se aniquila, vem em forma de homem, e não era qualquer homem. Ele podia ter vindo na forma de um centurião, não podia? De um general, mas ele escolheu vir na forma de servo. Então parece que Cristo está caindo, de Deus, homem, servo. E olha o que acontece, a carne agora do nosso hambúrguer, versículo 8, é o centro do quiasmo, é onde as perninhas do X se encontram. Cristo foi obediente a todo o plano, inclusive a parte do plano que dizia que ele ia morrer. E olha lá, não era uma morte qualquer. Era a pior forma de morte possível naquela época e era dada para um criminosinho assim mais reles, mais vil, a morte pela cruz. Então, Cristo continua na descida, está lá o centrinho do quiasma, o 8, a nossa carne do hambúrguer, né? Mas aí vem a pergunta, por que Cristo faz isso? Porque de um Deus, ele desce aqui, se humilha para morrer também de forma tão humilhante. Por quê? Ele fazia parte do plano, ok. Porque estava sendo obediente, ok. Bom, né? Se a gente cruzar esse pedacinho com Almas 7, 11 e 12, a gente pode ter a resposta. Porque por ele ser um Deus, ele podia fazer tudo, não podia? Ele não podia lá de cima dizer, olhe, a salvação está providenciada. Em tese, se ele é um Deus, poderia fazer isso. Mas ele decide vir aqui, e Almas 7, 11 e 12 diz que ele sofreu na carne para quê? Para saber na carne como nos socorrer, ou seja, para nos amar ainda mais. Passou pelo que ele não precisava passar, entre aspas, para saber exatamente como nos socorrer. Então, ele nos socorre melhor e com amor maior ainda. Ele realmente entende o meu fundo do poço. Tem uma escritura, também diz que ele veio aqui na terra e se sujeitou aos homens, completamente aos homens, para que, quando ele ressuscitar, os homens sejam sujeitos a ele. A ele, ok. Também, Muito bom. É isso, você continuou o quiasma. Então, veja como é interessante no quiasma. Ele desceu, o centro era a carne do nosso hambúrguer, né? E depois ele vai crescer. Entende? E aí é a famosa parte no templo, né? Que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Para quem não sabia onde estava a escritura, está aí. Tá? Então, ele se aniquila e depois ele é exaltado. A gente vai chegar lá. Ainda no sofrimento dele, eu queria só citar um discurso do Merrill J. Bateman. Eu coloquei lá no nosso grupo. E o título do discurso é One by One. E eu traduzi um pedacinho que diz o seguinte.
Como disse anteriormente, por muitos anos acreditei que o processo expiatório envolvia uma quantidade infinita de pecados sendo amontoada sobre o Salvador. É assim que a gente pensa, né? Toda a carga de nossos pecados colocada no Salvador. À medida que me tornei mais familiar com as Escrituras, minha visão da expiação se expandiu. A expiação envolveu mais do que uma quantidade infinita de pecado. Implicava em um fluxo infinito de indivíduos com suas necessidades específicas. A alma registrou que Jesus tomou sobre si as dores, aflições, tentações e enfermidades de seu povo. Além disso, ele experimentou as suas fraquezas para que pudesse saber como ajudá-los. Alma 7, 11 e 12. Isaías profetizou que o Senhor carregaria nossas enfermidades e dores, que seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Isaías 53, 4 e 5. Paulo explicou aos hebreus que Jesus provou a morte por todos, homens e mulheres, em Hebreus 2, 9. Não é de se admirar que seu suor se tornou grandes gotas de sangue vinda de todos os poros, Lucas 22, 44 e Doutrina e Convênios 19, 18. Isaías e Abinadi disseram que sua alma foi posta como oferta pelo pecado e que ele viu sua semente. Isso está lá em Isaías 53, 10 e em Mosias 15, 10. Então, nessa hora de sacrifício, ele literalmente, de acordo com essas escrituras, ele vê a sua semente. Então, não foi um punhado de pecado nas costas dele. Ele viu a cada um de nós. Ele viu a sua semente. E aí vocês podem perguntar, quem é a semente dele? Se formos para Mosias, capítulo 15, dos versículos 11 ao 17, vamos ver que aqueles que seguem os profetas são a semente de Cristo. Então, naquela hora, não foi um punhado de pecado jogado em cima deles, mas ele viu a todos os que ouvem os profetas e ele estava fazendo o sacrifício por todos eles. Foi algo bem individual, não foi aquela montanha de pecados, né? A gente também vê em alma que não foi só pecado, foi aflição, foi dor e enfermidade, ok? Então, talvez a gente possa pensar mais celestial a respeito do sacrifício do nosso Salvador. Quando fala também sobre o poder habilitador da expiação, tem a ver com potencial também. Então, ele também, isso abrange mais outras coisas, além de coisas ruins, né? Tipo, dores, doenças, pecado. Mas como seria isso? Eu nunca entendi muito bem sobre aquele poder habilitador. Lembra que em outra aula a gente já discutiu sobre esse aspecto mútuo da salvação, que Jesus Cristo, acho que foi lá em Lucas 22, Jesus Cristo tinha fé em Pedro e Pedro tinha fé em Jesus Cristo. Então, acho que vai por aí, a gente pode até deixar o linkzinho para depois assistir a aula de novo, desse poder habilitador de Jesus Cristo. Ele deposita fé em nós e a gente deposita nele. E aí que a gente consegue a salvação. Seria, tipo, eu não sei se é doutrina da igreja, que eu vou falar, mas não sei, não lembro o que é. Fala que nosso Pai Celestial, ele deu o poder para deu e viu, mas ele conseguia utilizar esse poder tendo fé em que o Pai dele deu aquele poder. Tipo, ele tinha fé no poder do Pai. Ok, eu acho Então, isso bem válido. Acontecia para ele. Eu acho bem válido. Seria algo, tipo, parecido? Pode ser. Veja também que na outra aula que eu dei, uma das alunas levantou a hipótese de que esse sacrifício expiatório também foi para Jesus Cristo, foi benéfico para ele. E realmente sim, né? Então, é muito maior do que o que a gente está acostumado a pensar, né? Ele faz por nós, mas o sacrifício também fez por Cristo. Sempre parece uma via de mão dupla. E aí você me falando essa outra ideia também,
também uma mão dupla. Ele e Deus, o relacionamento, eu acho que é sempre assim que funciona a expiação. Sabe? A gente pode discorrer mais sobre isso aí no futuro, mas é uma boa ideia. Tá? É a gente e Cristo trabalhando em conjunto, não é só Ele por nós, mas a gente trabalha por Ele também. Fala que Não, manda. a glória e a honra de Deus levar, desculpa a tradução. Efeito a imortalidade e vida eterna ao homem. A glória de Deus tem muito a ver com nossa salvação. Conosco, concordo. Mas salve, o Senhor se glorifica. Ele termina sendo mais Deus porque eu me salvo. Então, olha, faz muito sentido o que você fala agora. Concordo. Muito bom. Tá? Então, a carta foi escrita aí com o propósito de que nós sofremos como Cristo, somos parte dessa provação, mas depois a gente é exaltado com Ele, tá? Que está lá no finalzinho aí do capítulo. É como a história de José do Egito. Vocês lembram da história de José? O bichinho, coitado, só ia de mal a pior, né? Só descia, mas depois ele só subiu. E vejam que essa aflição nos dá um José diferente lá no final. E provavelmente não era a aflição só em si, porque tem aflição que destrói o caráter de uma pessoa. Mas quando a gente pensa celestial, como José pensou celestial por conta das suas aflições, vejam que ele fala no final da trajetória dele, quando ele encontra os irmãos dele. Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, ele diz: vós, falando para a família dele, para os irmãos dele, intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Então, os irmãos queriam ferrar ele, Deus pegou essa coisa, torceu e trouxe o bem para José. E aí podem cruzar esse pedacinho todo aí com Romanos, capítulo 8, 28. Quem pode ler? A gente já discutiu essa escritura, mas é uma escritura famosa. Quem souber decorado também pode ler. Romanos 8, 28. Não é? É isso. As coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que pareça que a gente está se afundando. Se a gente ama a Deus, aquilo vai ser revertido por Ele em bem. Tá bom? Dúvidas? Filipenses capítulo 3. Ele começa dando um conselho aí no versículo 2 e 3. E é interessante porque ele respeita a lei de Moisés, quando ele diz, guardai-vos dos cães. Os cães eram considerados imundos, de acordo com a lei de Moisés. Tá? Mas aí ele diz, guardai-vos da circuncisão, que é o que a gente já viu até agora, que era o maior tema de debate entre o judeu cristão e o gentil cristão. Ele diz, por que no 3? A circuncisão somos nós, está aqui, o novo convênio. Somos nós, né, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né, e aqueles que servem a Deus em espírito e que não confia na carne. Então, quem era circuncidado confiava que aquele gesto aplicado na carne é que te daria as bênçãos do convênio. Ele disse, não, agora a gente está numa nova aliança. É espiritual. Lembra que a gente já discutiu também, a letra mata, o espírito vivifica. Não basta ter um sinal na carne. A banda toca de um jeito diferente agora. Tá? E aí Paulo vai dar muitos exemplos aí da trajetória dele. Ele vai dizer, eu fui circuncidado, nasci hebreu, perseguia a igreja, porque eu estava confiando tudo na carne, nessa lei de Moisés. E o que ele estava abafando, quando estava fazendo essas coisas, vejam lá no versículo 7, eu vou ganhar o céu porque eu estou fazendo tudo isso. Olha lá o versículo 7, quem pode ler? Filipenses 3, 7.
o que era ganho para ele, ou seja, eu achava que ia ganhar o céu fazendo essas coisas para Cristo. Então, às vezes, só porque eu fiz uma missão, só porque eu fui ao templo, estou todo domingo na sacramental, eu vou ganhar o céu, mas não ligo mais para nada, não honro meus convênios da forma adequada. O que eu achava que era ganho do céu para Cristo, vai dizer, não, cara, entendeu tudo errado. Queria só ficar nessas coisas da lei, mas chutava o cachorro do vizinho, maltratava o filho, não sei quem. Não rola. Não rola, tá? E aí nos versículos 12 a 14, ele diz, vocês podem se espelhar em mim, né? É tanto que ele vai dar esse conselho daqui a pouco, no versículo 17, ele diz, sede também meus imitadores. Mas é porque Paulo era perfeito? Veja no versículo 12. Uhum. Então, ele diz para imitá-lo em quê? Já que ele não era perfeito. A gente não vai conseguir perfeição nessa vida. Então, o que era que eu tinha que imitar de Paulo? Ok? Ele diz, prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado. Ou seja, é nisso que me imita, na perseverança, na força de vontade. É Paulo coach, né? Paulo incentivando a galera, eu não sou perfeito, nisso você me imita. Eu não vou chegar na perfeição aqui, mas eu estou firme, estou buscando, estou caindo, estou levantando. É isso que vocês têm que me imitar, né? Paulo diz, eu vou chegar lá. Eu sei qual é a meta e eu vou chegar lá. Vejam no versículo 14, que também é muito interessante. Uhum. Então, ele diz que esquecia das coisas que para trás ficam. Como é que a gente, às vezes, na vida, fica olhando para trás? A gente quer dirigir olhando para o retrovisor. Né? Isso vale para nós. Às vezes, tem pecados que a gente fica se martirizando a vida inteira. Concordam comigo? Tem erros que a gente cometeu que a gente passa a vida inteira se... Não, isso é olhar para retrovisor. Desse jeito, a gente vai bater. Desse jeito, a gente vai ter um acidente fatal. Olha para frente, prossigo para o alvo. É nisso que a gente tem que imitar Paulo. Talvez tenham líderes aqui que vocês admirem, é nisso que a gente tem que imitar esses líderes. Prosseguir, eles não são perfeitos, eles nunca clamaram essa perfeição como Paulo. Também nunca clamou essa perfeição. Mas eles prosseguem. Mesmo com todas as dificuldades, com todas as aflições, segue em frente. Tá bom? Alguém lembra a 13ª regra de fé? Virtuosos em fazer bem a todos os homens. Ok, então eu queria só parar por aí. Ufa, né? Opa! Qual é a admoestação de Paulo? A gente repete isso. Manda. Não sei, só sei em espanhol, mas não consigo traduzir. Tudo que, como que a gente crê tudo suporta. Tá bom. Se tem uma coisa bela, Isso. de admiração, aquilo. A gente vai atrás. Ok, entendi. Traduzir. Onde é que está nas escrituras? A gente vai tocar nesse ponto agora, porque a admoestação de Paulo está no capítulo 4, no versículo 8. Podem escrever aí do lado. Se vocês já clicarem no A, ele vai mandar para a 13ª regra de fé. Na notinha de rodapé A. 8.
Mas pode anotar aí, essa é a admoestação de Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa é a admoestação de Paulo. Parece que foi isso que aconteceu, por exemplo, com o antigo Para o Vigor da Juventude, vocês lembram? O pessoal aí agora diz, agora tá um Para o Vigor da Juventude Nutella, né? Tá muito mais light, na minha época era muito pior. Mas é porque naquela época a gente estava focando o que Deus proíbe. Mas agora o foco parece ser o que Deus prefere que eu faça. Ele não está te proibindo. E parece estar morto na nossa sociedade, né? Isso, o que Deus prefere que eu faça, né? Ok, tá tudo num pensar celestial. Eu não faço isso porque é proibido, é porque Deus não fica feliz com isso que eu estou fazendo. Tem coisas melhores para eu fazer. Lembram da história de Marta e Maria? Era uma coisa ruim? Marta está servindo todo mundo? Não, mas não tinha uma coisa melhor naquele momento para ser feita, que era ouvir os ensinamentos do Salvador. E aí Maria escolheu, ela escolheu a boa parte, né? É isso. O que Deus prefere que eu faça? O que vai agradar mais a Deus? E aí me lembra, claro, o discurso de Dallin H. Oaks, bom, muito bom e excelente, né? Filipenses, vamos voltar agora. No capítulo 3 ainda, do 18 ao 21, parece aquele momento do João 6. O que diz João 6? A gente já debateu e é famosíssimo esse capítulo. O pão da vida. Por isso que Paulo vai falar aqui, logo no versículo 19, quem pode ler? Então, aí parece que ele está dizendo, quem me alimenta é Deus, não é minha barriga, não é a minha vontade, as minhas paixões que me governam. É o Senhor que me governa, né? Como ele diz aí, só pensam nas coisas terrenas. Isso não é um pensar celestial. É pensar terreal, que não vai nos levar ao reino celestial. E aí eu mandei para vocês também o discurso chamado Beware of Pride, de Asa Taft Benson, de abril de 1989. E ele fala alguma coisa a respeito de você render graças e louvar alguém. Porque, às vezes, a gente, quando fala aqui, que só pensam nas coisas terrenas, a gente até acha, por exemplo, que a aula do irmão foi legal, mas não fala para ele. A gente acha até que o discurso foi muito bom, mas não fala. Que a atividade foi boa, mas não fala. Não elogia. Aí ela vem bonita, tu... Então, nesse discurso, cuidado com o orgulho, beware of pride, o presidente Asa Taft Benson diz, reter gratidão e louvor que poderiam elevar a outros é uma forma de pecado. Não é pensar celestial. Asa Taft Benson. O Milagre do Perdão. Foi ele, né? C2 pensa W. Kimmel? Não sei, não lembro qual que é. Já achamos. Milagre do Tá? Perdão, né? Fala 1001 formas. Spencer W. Kimmel, Milagre do Perdão. Não. Mas Asa Taft Benson, ele falou especificamente desse pecado e a gente às vezes nem acha que é pecado, né? E aí,
Paulo, ele nunca perdia a chance. Vocês veem que ele começa a carta elogiando a congregação. Ele já disse, graças dou em todas as orações por vós. Então, talvez dessa carta a gente consiga aprender mais isso de Paulo. Então, não vamos ficar só na nossa cabeça. Nossa, que linda! Aí eu disse, o que é que acha, Milane? Né? Então, que a gente não possa incorrer nesse erro, que a gente aprenda com Paulo, que a gente louve as pessoas que precisam de louvor, que vão ser elevadas por esse louvor, e que a gente seja grato a elas, tá bom? Filipenses 4:11 talvez tenha um segredo para a felicidade, e qual é? Vamos lá para o 4 de novo, versículo 11. Isso, né? Ele diz aí, ó, aprendi a contentar-me com o que tenho. Né? Eu tenho que contentar com o meu corpo, tenho que me contentar com o meu esforço, tenho que me contentar com a minha condição espiritual. Eu não quero dizer que eu não devo procurar mais, mas tem gente que se perde sempre nessa procura por mais. Se não tiver aquilo lá, tá ruim. Eu não sou feliz. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo lá. Aí, quando chega naquilo lá, o que que acontece? Não estou feliz porque eu tenho que ter mais aquilo lá. E eu não digo nem só terreno, né? Não digo nem só coisas materiais, mas até espiritual. E aí a gente fica sempre atrás de alguma coisa. E aí, eu também mandei para vocês e cruzei esse pensamento com o discurso do Dieter Uchtdorf, Não Te Esqueças de Mim, o título dele, de outubro de 2011. No terceiro item, ele toca no assunto e diz, não se esqueçam de ser felizes agora. Tá? Ah, quando eu for para a missão é que eu vou realmente encontrar meu testemunho. Não, encontra agora. Quando eu me casar, aí sim, não, encontra agora a felicidade. Que aí sim você vai encontrar o parceiro para ser feliz junto. Eu citei 2 exemplos, mas aquele emprego é que aí eu vou estar feliz. Não, seja feliz com o que tem agora e vá atrás daquele. E por aí vai. Concordo. É o pensar celestial. Né? Contentar-me com o que tem. Não estou dizendo ficar parado, estagnado. Mas quando você realmente não encontra felicidade onde você está, você vive sempre nessa busca e você nunca tem a felicidade. Tá bom? Dúvidas? Estamos terminando. Vamos para Colossenses. Colossenses é uma das epístolas mais curtas de Paulo. Você lê em 2 minutinhos, tá? A cidade de Colossas se localiza hoje onde é a Turquia. Hoje em dia não tem mais nada dela. Naquela época, ela até foi uma grande cidade, mas não era aquela grande cidade, ok? Algumas escavações mostraram até, por exemplo, 3 casas grandes. Eles conseguiram achar as fundações ainda no local, que comportaria talvez umas 15 pessoas. Então, era uma cidade grande, o ramo era pequeno, tá? E hoje você, se for para essa área, só encontra vinhas. Só encontra plantação de uva, não tem muito mais onde se localizava Colossas. Paulo mesmo, ele nunca foi a Colossas, e nem foi ele que iniciou aquele ramo lá, tá? Então, o que que ele tinha a ver com isso? Ele recebe uma carta de um cara chamado Epáfras, só nome bonito, né? Epáfras escreve essa carta para ele, e ele vai visitar Paulo, levando notícia dessa comunidade em Colossas. Paulo, você precisa conhecer, é um pessoal, gente boa, firme no evangelho, estão se esforçando, perseverando. E aí o que é interessante é que Paulo ali, mesmo na prisão, alguns acreditam que era naquela prisão de Roma, outros acreditam que foi quando ele foi preso em Éfeso, então a gente não sabe, mas ele estava na prisão, tá? Ele vai tirar um tempinho para escrever essa carta para Colossas. E ele estava muito animado para ensinar o evangelho, mesmo preso. Então, imagina, isso aqui é ânimo. Devia ser aquela pessoa
contagiante estar junto de Paulo, né? E aí, mais uma vez, eu me pergunto, será que eu sou assim? Talvez se eu visse Paulo, eu ia perguntar qual é o remédio que tu toma, né? Para estar sempre, tu tá preso, cara. E ele estava animado. Disse, que bom, então vamos escrever uma carta para lá. E é isso que Paulo faz. Então, essa é uma carta, talvez, para quando a gente lê, a gente lembrar dos nossos primeiros momentos de conversa, como era a nossa alegria da conversão, que às vezes a gente tem 10, 20, 30 anos de igreja, aí aquela alegria vai ficando meio dormente, né? Por já ser da igreja há algum tempo. Então, é isso que Paulo instiga, essa alegria da conversão a Jesus Cristo. E Paulo vai seguir o esquema dele. Primeiro, ele vai colocar uma parte de teologia, de doutrina, e depois, como é que a gente aplica essa doutrina, tá? Então, Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8, Paulo faz essa turminha, esse ramo pequenininho, se sentir incluído. A gente tem conversos aqui, a gente tem até uma jovem recém-conversa, né? Quando a gente entra, a gente se sente meio deslocado, né? A gente não tem o linguajar que a turma tem, a gente não tem a roupa que a turma tem, né? A gente tem a dificuldade de tópicos do evangelho, não é a facilidade que a turma tem de falar de coisas que, não, mas eu nem ouvi falar disso, né? Quer contar um pouquinho da tua, o que tu sentisse assim quando... Sim. E parece até um outro mundo que a gente está entrando, né? Porque é um outro linguajar, um outro tipo de roupa, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de atividade, né? Capaz de você fazer uma coisa tão normal. Não, a gente não faz isso, não. Né? Então, e é isso que Paulo estava tentando fazer com que eles se sentissem incluídos, não excluídos, fazendo parte do time, fazendo parte aqui, tá? Às vezes a gente entra na igreja e diz, ah, mas eu não sou bom como o irmão X, não sou tão legal quanto o irmão Y, ou não tenho tanto conhecimento das escrituras quanto o irmão Z. Não, aí Paulo está dizendo, ó, vejam lá no versículo 12. Eles não interessam. Todo mundo está junto no mesmo barco, participando da herança dos santos na luz. Acabou. Está tudo dando o mesmo tipo de fruto. Fica sossegado, tá? Vocês que são jovenzinhos no evangelho e aquelas comunidades maiores com mais membros, estamos todos no mesmo barco, estamos dando o mesmo tipo de fruto e a gente ainda está todo mundo participando da mesma herança com Cristo. Acabou. Vocês são da família, vocês são do time. É isso que Paulo começa fazendo. E aí em Colossenses 2, dos versículos 6 ao 7, e eu queria que vocês prestassem atenção, que ele vai falar aí no 6 ao 7 de andar nele, andar em Cristo. E o que é isso? O que é andar em Cristo para vocês? É, concordo, tomar o nome dele sobre nós. Mas como é que é isso? Eu gosto da prática. Como é que a gente aplica isso? Como é que a gente anda em Cristo? Ok? Quando estiver sendo pão multiplicado, eu estou lá, né? Faltou o pão. Alguém mais? Que é andar em Cristo. Eu acho que
Ok, se me amais, guardais meus mandamentos. Boa. Então, acho que cruza com o que ele falou lá na outra epístola, né? Frutos de justiça. Se a gente anda com Cristo, a gente tem frutos de justiça. E presta atenção aí, ó, que no versículos 6, 7, 9 e 10, a gente vai ter tudo nele. Vejam no 6. Assim também andai nele. No 7, arraigados e edificados nele. No 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No 10, e nele estáis completos. Ou seja, essa ideia de estar junto com Cristo. Aí, no discurso O Amor de Deus, de Dieter Uchtdorf, ele diz, o amor deve ser o nosso andar e o nosso falar. Então, andar nele é andar no amor dele. Tá? Esse é o nosso andar, é assim que a gente anda em Cristo. E aí no versículo 8 ele faz uma advertência. Quem pode ler? Colossenses 2, 8. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que é isso? Ele está nos advertindo contra quê? Quando a gente lê esse versículo, a gente só pensa no mundo, né? Mas na igreja não acontece isso? E aí, eu vou ler também do discurso O Amor de Deus, de Dieter Uchtdorf, o seguinte, às vezes, ampliações bem intencionadas dos princípios divinos, muitas vezes provenientes de fontes não inspiradas, complicam ainda mais as coisas, diluindo a pureza da verdade divina com adendos criados pelo homem. Uma boa ideia que funciona bem para determinada pessoa pode criar raízes e se tornar uma expectativa e, gradualmente, os princípios eternos podem se perder no labirinto das boas ideias. Então, até na igreja, a gente tem que tomar cuidado, porque pode estar contaminado com filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Então, não é incomum a gente ver alguém repostando uma explicação maravilhosa das escrituras que não tem base nenhuma. Tá? Ah, mas é legal. Mas não é a doutrina de Cristo. Entende? Então, até na igreja, a gente tem que ter cuidado com esses pequenos adendos que funcionam para mim, mas que não são a doutrina de Jesus Cristo. A gente discutiu muito isso, como falando daquelas leis cerca, lembram? Que eram acréscimos à lei de Cristo, não eram a doutrina dele, a lei de Moisés na época, né? Dúvidas até aqui? Versículo 12, e aí vocês vão ver que no 12 e no 13, em vez de falar nele, ele vai falar com ele. Esse nós vamos ler. 12 e 13. Incircuncisão da nossa carne, você que ficou juntamente com ele, perdoando os pecados dos outros. Muito bom. Mais uma vez, nos vivificou juntamente com ele, esse aspecto, né, contíguo da salvação, essa mão dupla aí da salvação. E vejam que a gente morre com Cristo no batismo, não é isso? E ressuscita com ele. Um bebezinho, ele já sabe andar? Vai ter que aprender a andar. Se a gente morreu no batismo e a gente renasceu, o que a gente precisa aprender de novo? A andar. E andar como? Isso, como ele fala, andar nele. E aí podem cruzar com Doutrina e Convênios, seção 19,
versículo 23, que ele diz: anda na mansidão de meu espírito. 19, 23. Tá? Então, Paulo está sempre trazendo isso à tona, de que você, a velha criatura, o velho você ficou para trás, não olha lá para trás, você é nova criatura, até andar vai ser de um jeito diferente, andar nele, tá? E aí, mais uma vez, Paulo vai apelar para a música. Ei, mais bis? Não. Aí, tá bom, já foi a atividade, ok? Mais uma vez, ele vai apelar para a música, tá? Porque eu já disse que algumas verdades são profundas e ele só conseguiria passar os sentimentos através da música. E ele faz isso de novo. Tá em Colossenses aí. A gente vai voltar para o 1, porque agora ele vai dizer: e eu quero agora que vocês entendam a Cristo. Por quê? Vocês precisam andar nele, fazer tudo com ele, nele, só que a gente precisa entender, então, quem é esse ele. E aí ele vai usar novamente uma poesia, de novo a ideia do hambúrguer, pão, queijo, carne, queijo, pão. Está lá em Colossenses 1, do 15, 16 é pão, queijo. Aí a gente tem uma carninha, é hiperproteica, 17, 18. E aí, 19 e 20, a gente tem queijo, pão. Ele tenta explicar o papel de Jesus Cristo. É isso que ele tenta fazer nessa nossa próxima música, nessa poesia que ele inseriu aí. Vamos ver um pedacinho disso, voltando para Colossenses 1:15. Quem pode ler para nós? Qual a imagem visível ou primogênito? Muito bom. Quando a gente vê essa palavra imagem, a gente lembra de quê? Ok. Só foi Jesus Cristo criado à imagem de Deus? Nós também fomos, né? É interessante que a palavra hebraica para imagem é a mesma que é usada para ídolo. Então, nos templos antigos, se tinham os ídolos, as estátuas, essas imagens dos deuses que adoravam. No templo, no tabernáculo, não se existe imagem nenhuma. Porque quem é a imagem de Deus lá dentro? Somos nós próprios. Então, não se precisa de nenhuma outra representação de Deus, porque nós somos a imagem de Deus. Somos a imagem desse Deus invisível. Por isso que a gente não adota nenhum tipo de outra imagem. Nós representamos esse Deus invisível, assim como Cristo. E é talvez por isso que a ordem de Deus lá nos 10 mandamentos, qual é? Não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque vocês já são a minha imagem. Eu já estou dando a minha imagem, que são vocês, tá? Vocês são os ídolos, as estátuas, as criaturas que me representam, né? E aí ele aplicou a Jesus Cristo. No 17, é mais uma prova de que Cristo foi escolhido antes de tudo. Quem pode ler? Ok. Isso. Ele é antes de todas as coisas. Ele não foi um remendo no plano do Senhor, né? Isso a gente discutiu, acho, na aula de domingo passado, né? Ele não foi uma correção de curso ao plano, não. Ele é antes de todas as coisas. Desde antes ele já foi escolhido. Ele é parte central desse plano. Agora a gente avança para Colossenses 3. Versículos 10 e 11. Mais uma vez, a ideia do velho e do novo. Quem pode ler 10 e 11? Ó, de novo, imagem.
Bárbaro, cita, servo ou líder. Mas isso é tudo em tudo. Então, esses Cita eram povos da Sítia. Ele está dizendo, ó, então, vocês se revestem do novo, são nova criatura e entram para a família de Cristo. Não tem essa mais de cita, judeu, grego, circundado, não circundado, circuncisado, não circuncidado, servo ou livre. Acabou. Ele não faz acepção de pessoas, todos são a mesma coisa nessa família de Cristo. E aí, ele vai dar aquele código doméstico que a gente já explicou em aulas passadas. Ele vai dizer, usar a família romana em que o pai era a última voz, ele tinha até poder de vida e morte sobre os membros da sua família, para contrariar essa norma terrena. E dizer que os pais devem amar as esposas, não devem provocar a ira aos filhos, os filhos devem obedecer seus pais. É aquele código que a gente já discutiu. E ele vai até terminar a epístola, vocês vão ver em Colossenses 4, no versículo 9, quem pode ler? Então ele fala desse Onésimo, para mostrar que não tem essa na família de Cristo. Ele cita Onésimo e o pior, ou melhor, vai ser o teste final para eles. Por quê? Onésimo era um escravo fugido, era um servo fugido. E adivinha quem era o dono de Onésimo? Alguém sabe? Filemon, que recebe uma carta também de Paulo. Então, era como se Paulo estivesse dizendo, ó, beleza, falei de vocês nova criatura, aí eu vou deixar um teste final para vocês. Eu vou mandar Onésimo, que é um servo fugido, e vocês não vão recebê-lo como servo fugido, porque eles podiam denunciá-lo, podiam entregá-lo, podiam fazer o que fosse com ele, ele podia até ser morto por causa disso. Mas vocês vão receber como um servo autorizado do apóstolo do Senhor. E ainda, Filemon, você vai recebê-lo como um irmão e não como o dono dele. Vamos ver se vocês aprenderam a lição, né? Disse, ó, chega lá, Onésimo, e boa sorte aí para vocês, tá? Esse é o teste final, vamos dizer assim. É aí que a gente vai ver quem é a nova criatura. E aí me lembrou também, quando compartilhei com vocês o discurso do Russell M. Nelson, o discurso não, aquela citação da devocional para os jovens, né? Quando falamos sobre rótulos. Quem olhava para Onésimo era um servo fugido, mas foi mandado por Paulo, um servo autorizado do apóstolo do Senhor. Filemon, olhando para ele, dizia, ei, é meu escravo fugido. Esse era o rótulo que talvez Filemon fosse colocar. E Paulo disse, não, o rótulo dele é seu irmão. É aí que a gente vai ver quem realmente está sendo uma nova criatura. E aí, para finalizar, eu acho que é esse o convite que Paulo faz para cada um de nós, né? Todos devemos ser imagem de Cristo. Em toda hora, em todo lugar, em toda ação, em toda palavra, em todo pensamento. É esse o convite que fica dessa epístola. Se a gente realmente é nova criatura, tem que ser nova criatura em todo lugar, em toda hora, em todo momento, até andando diferente. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Então, obrigado por todos vocês terem acompanhado essa aula. E essa aula eu encerro em nome de Jesus Cristo. Amém.